Sejam bem-vindos em mais um Líderes Futuristas. E hoje recebemos aqui mais um case de sucesso. Ele, Rafael Bandeira, publicitário, especialista sênior em Big Data. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Líderes Futuristas. Muito obrigado, Bárbara. É um prazer estar aqui contigo no teu programa. Gosto muito desse nome, eu achei criativo demais e além de ser um grande amigo teu, estou aqui para contribuir com a tua audiência. Rafa, conta que o Rafael, pessoal, ele é um publicitário que já fez várias campanhas aqui no nosso estado, além de publicidade privada, pública, e ganhou muitas eleições, né, Rafael? Mas a população aqui, o nosso telespectador, quer saber quem é o Rafael Bandeira, esse cara renomado e muito procurado, disputado aqui, né, Rafael? Conta um pouquinho pra gente. Obrigado, eu te agradeço pelos elogios aí. Na verdade, eu comecei a fazer o que eu faço hoje, há 10 anos atrás, mais ou menos. E a primeira campanha que eu fui convidado a fazer foi a do Marquesan, em 2016, prefeito, eleito. Marquesan. Nelson Marquesan Júnior. E foi uma campanha muito intensa, assim, né? Até quem foi para o segundo turno com ele foi o prefeito Melo. O Melo. Que era vice do Fortunati na época. E foi uma eleição muito intensa e tal. E uma eleição que eu... E foi a primeira eleição que tu fez. A primeira eleição que eu fiz. As tuas experiências eram todas privadas até então. Sim. Tá, e como que tu tirou as ideias, a motivação de entrar numa primeira eleição? Claro, é que eu sempre gostei de política, né? E aí eu já fazia algumas coisas relacionadas à política na internet, né? Que chamavam a atenção, assim, de pessoas que decidiam coisas. E aí, é isso, fui chamado e tal, e aí, a partir dali eu não parei mais, assim, eu parei com o que eu fazia. E se dedicou, eu tinha focou um posto de gasolina, para ter uma ideia. Olha só. Então, além de publicitário, ele é muito empreendedor, né, Rafael? Sempre gostei muito de empreender, né? E aí saí fora dessa atividade e fui fazer o que eu faço hoje, que é justamente esses desafios majoritários, assim, né? Que são muito intensos e eu me identifico muito com essa intensidade. E cada campanha é um aprendizado novo, né? Total. Mas, Rafael, conta pra gente como que foi a tua primeira experiência, como que foi a ideia do logo, da marca. Marquesan. Isso, porque foi a primeira campanha e a primeira vitória, né? A primeira vitória. Foi junto com o Fábio Bernardi, né? Que é um grande amigo que cuida do marketing central da campanha. E eu faço a parte do online, né? A parte digital da campanha. Coordeno essa parte. Que naquela época já era forte, né? Hoje em dia é bem mais. Bem mais, né? Assim, já era muito forte, mas até há 10 anos atrás o Facebook era uma coisa absurda, de forte relevância, né? E hoje perdeu esse lugar para o Instagram. Né? Então, assim, as coisas vão mudando, né? As coisas vão indo. Não tinha TikTok, mal e mal tinha WhatsApp, né? E, Rafael, qual é a maior dificuldade de fazer uma campanha eleitoral? A maior dificuldade de uma campanha eleitoral, para mim, é o deadline, o tempo da campanha, né? O tempo da campanha. Porque tu precisa entender que em função do dia da eleição, por exemplo, da data da votação, tu tem que trabalhar até lá, de forma que tu convença a maioria das pessoas. Que hoje em dia está muito disputado na internet, né? Super disputado, né? São narrativas, né? E existem muitos políticos hoje em dia que são da era digital, né? Já existe. Naquela época existia bem menos, né? Antigamente, os políticos teriam que visitar vários municípios do Rio Grande do Sul para ter o acesso à população. Hoje em dia, a internet faz chegar tudo rapidinho, né? Sim, mas o que eu até costumo dizer, Bárbara, que a internet, ela não... Ademais, assim, para uma eleição majoritária, que é uma eleição que ganha só um,
ela é uma eleição que não dispensa a presença física das agendas e comícios, etc. Né? Numa proporcional de deputado ou vereador, tu até pode não sair tanto e ter uma boa internet que te dê sustentação na tua narrativa. Mas na prática, na majoritária, só o virtual não resolve. Nós precisamos, digamos, fazer todo um arcabouço estratégico aí que englobe offline, online e o mundo real. E o mundo real. Com visitas e discursos, etc. Né? E a estratégia que tu monta é desde o discurso do político? A gente também faz isso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que a campanha majoritária é uma coisa grande. Né? Então a gente tem setores da comunicação das campanhas que se conversam. Exemplo, a TV fala com a internet, certo? Não dá para fazer uma TV completamente diferente da internet. A coisa tem que conversar, mesmo que sejam peças diferentes, mas a linguagem tem que ser a mesma. Né? E o que mudou, Rafael, de 2016 para cá? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Naquela época, por exemplo, era tudo wide, né? TV. Né? Hoje não, hoje a coisa é mais vertical, né? Mais celular. Sim, hoje em dia, a minha geração mesmo, eu não ligo a televisão e fico assistindo a televisão. Pois é, né? Entendeu? Então, que é a geração dos 30 e poucos. Exatamente. Já, né? O meu filho de 11 anos não assiste. Cara, ele assiste TV 10 minutos. 10. Tipo assim, um programa de TV. Aí quando eu estava vendo um filme com eles, acho que foi ontem até, um desses filmes, Divertidamente e tal, aí estava dando no TNT. E aí ficou eu, minha filha de 5 e ele de 11 aqui assim, né? E aí, dali a pouco, comercial. Perdi o guri, né? Já vai todo mundo pro telefone. Não, já saiu, foi embora. Porque a Netflix não tem comercial, isso. Né? Então tudo isso está vindo diferente, né? O pessoal que está chegando já está vindo... O streaming tomou conta também, né? Geração on demand. Né? E, Rafael, conta pra gente, assim, fez o Marquesan, tu pegou mais campanhas de executivo, né? Mais executivo. E tu gosta mais do executivo? Gosto. Eu acho que são campanhas mais intensas e mais tensas também, né? Porque como só ganha um, existe uma disputa de... E tem o segundo turno, pesado, em muitos casos, né? né? É muito pesado, é muito intenso, né? E tem toda a questão da militância digital e tal, tem tudo isso para trabalhar, né? A gente faz também leituras de cenário, que antecipação de cenários, né? De possíveis crises. Olha só que bacana. Então não é técnica, só... Né? Não é só aquele marketing que as pessoas acham que é, né? Todo um estudo, toda uma estratégia de campanha, né? Por exemplo, para mim apresentar uma estratégia na campanha, eu tenho que ancorar ela numa tese muito sólida, porque senão ela não para em pé. Tu faz toda uma pesquisa de campo. Tudo tem um porquê, tudo tem alguma coisa que o candidato disse, está preparado para isso. Que bacana. Tem vários exemplos. E você também ganhou a campanha do nosso governador Eduardo Leite, que se reelegeu, né, Rafael? As duas campanhas. E o Eduardo, ele é uma pessoa que ele mostra sempre tranquilidade, né? É impressionante. Ele é um cara muito centrado. Ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo, no dia a dia. Assim. Não é um produto. Ele é aquilo ali, né? O Eduardo Leite é aquele cara centrado que tu vê na câmera. Ele não é um cara que tem rompantes de fúria no bastidor, por exemplo. Que eu já vi casos até de situações assim. Mas o Eduardo é assim no bastidor e na frente das câmeras. Eu acho que ele é o estilo de político que ninguém gosta, né? Porque tu não consegue tirar nada dele para atacar ele, né? Assim, ele se posiciona muito bem, ele tem muita habilidade, né? Com a dicção, a oratória dele. Ele é muito bom, ele é muito inteligente. Erudito, ele estuda né? muito, Muito erudito, né? Cheio de... Ele entende muito das coisas que ele toca e administra e tal, né? Isso é muito importante. É muito fácil até fazer uma campanha com o Eduardo. Porque é um a reeleição dele, pronto, ele já tinha falado sobre a situação dele, já tinha divulgado na mídia o namorado dele, né? Sim, na segunda campanha, né? E teve alguma estratégia para isso ou não? Na primeira era uma coisa menor, né? Era uma coisa até não era público, né?
a orientação sexual dele, mas na segunda, naquela entrevista com o Pedro Bial, né, te lembra? Muito boa aquela entrevista. Aquela entrevista foi muito emblemática, assim, né? E eu acredito até que o mundo, ele mudou. Não foi só a internet que mudou, né? Acho que o mundo mudou em relação a um monte de coisa, né? A gente tem algumas convicções que a gente mesmo nutria quando era criança e jovem e tal, e agora a gente já pensa diferente um monte de coisa. É verdade. E o Rio Grande do Sul, que tem a fama de ser um estado preconceituoso, por ser gaúcho. Exato. Foi tudo bem ao contrário, né? Porque... É que o Eduardo é um cara que, primeiro, ele não desperta ódio, né? É verdade. Então é muito difícil atacar um cara assim, né? Porque o ataque, ele tem uma... Como é que eu vou te dizer assim? O cara que ataca o Eduardo Leite, ele corre o risco rápido de ser covarde. É verdade. Tem uma linha muito sutil, assim. É diferente, por exemplo, de tu atacar o Bolsonaro. O Bolsonaro que já é aquele cara que briga. Ele briga, então ele pede briga, entendeu? O Eduardo, para tu atacar ele, tem que ter um ataque muito sólido, muito bem. Porque senão tu passa por covarde, porque ele é um cara que não vai te atacar. Ele tá sempre na classe, né? Ele sempre procura manter um diálogo muito bem neutro, muito assim, nas palavras. Ele é muito educado, entendeu? Eu me lembro aquele caso do aperto de mão do Onyx, te lembra? Não lembro desse caso. No segundo turno da eleição, de reeleição, tá? Teve um debate na Gaúcha, no segundo turno já, Eduardo e Onyx, e o Eduardo estendeu a mão, foi capa da Zero Hora até, e o Onyx não quis cumprimentar ele, né? Aquilo ali foi muito pesado, assim, para quem vê. Para quem viu, né? E o Onyx acabou se tornando preconceituoso também, né? Exatamente. Além de adversário preconceituoso. Virou uma coisa, sabe, de cunho pessoal, assim. Na verdade, afrontou a honra, né? Rafael, eu tenho muita curiosidade, porque às vezes a gente tenta entender como que um menino, porque ele ainda era muito jovem, prefeito de Pelotas... ele não foi candidato a deputado. Só executivo. Como que ele se tornou governador? Tem um marketing muito bom. Né? O marketing dele é muito bom. Puxou o passado dele. Mas, né, uma coisa assim, porque me perguntam isso direto. Né? Mas ele nunca concorreu a deputado federal, estadual e tal. E ele se elegeria, né? Porque que nem é o Marcel Van Hattelen, né? Sim. Ele foi vereador, foi candidato a deputado, não se elegeu, e depois, na onda da internet, ele foi o deputado mais votado federal, né? 400 e poucos mil votos. Primeiro ele foi deputado estadual, né? Tendo ficado na suplência do PP. Isso, que não se elegeu. Não se elegeu. Aí ele virou deputado porque um dos deputados, não me lembro agora exatamente quem, virou secretário do Sartori, e aí puxou ele. Aí que ele começou a aparecer na internet e tal, naquelas manifestações de 2016, ali, 17. E aí ele é um cara de fato muito bom, muito inteligente, né? Acho que será um suposto senador. Com certeza. Com certeza. O Marcel é um cara régua muito alta, né? Ele tem uma inteligência que bate com o leite, né? Muito grande. O Marcel toca violino, né? Um cara que toca violino não é brincadeira, né? Não é brincadeira, é verdade. Não é brincadeira. Então eu tenho a impressão que ele vai aí, se ele quiser ser senador, tem muitas chances. Muitas chances. E tu é muito procurado, Rafael? Olha... Eu fiquei sabendo que ele pode escolher campanha, que ele se nega em algumas. Não, na verdade, eu fiquei sabendo, gente. Não é bem assim, mas na verdade, assim, o que acontece, né? Quando a gente faz uma campanha majoritária, a gente se envolve muito. Muito. Não dá para tu fazer uma majoritária sem envolvimento total. Tu dorme, come, levanta, toma café pensando só nisso. Então tu tem aquele tempo da pré-campanha até a eleição. E aquilo ali, tu praticamente não faz mais nada. Só vive aquilo. Vive aquilo. E acho que é assim, pronto. Isso não é um problema. É um problema para quem não tem capacidade anímica de enfrentar isso. Aí passa a ser um drama. Mas para quem gosta dessa loucura, entre aspas, eu acho que é do jogo, faz bem. As pessoas não ficam mal de cabeça por isso. Ao contrário.
crescem até. Né? Eu sou um dos que cresço. E tu escolhendo a campanha que tu vai fazer, tu consegue fazer com prazer, né? Mais do que... porque não é só escolhendo grana, uma né? campanha... Não é só grana. Não pode ser, né? E é tão bom quando chega nessa fase, né? Tu sabe, na verdade né, assim, obviamente que hoje eu tenho um tamanho diferente do que eu tinha em 16. Eu sei disso. Ninguém mais do que eu sabe disso. Ficou... Entendeu? Então, assim, é possível já, por exemplo, recusar alguns convites de linhas ideológicas que eu não acredito. É isso. E aí não é só o dinheiro, entendeu? É que, na verdade, quando a gente faz um trabalho que não tem nada a ver com a gente, é que nem eu em escolher um partido, eu não consigo participar de algo ao extremo, né? Como o PT, ou entrar em algo, o PL só bate, o PT só bate. Eu não consigo participar disso. Tu te exclui de muita coisa. Isso. Esse é o ponto, entende? Porque daí não se torna algo saudável e daí sai da capacidade intelectual para algo... Justamente. Por exemplo, eu vejo que tudo que tu for entrar, e isso serve para todos nós aqui, né? Tudo que tu for entrar que vai te trazer inimigos diagonais, que às vezes tu nem sabe que tu criou um inimigo e tu criou. Verdade. Aí tu limita o teu campo de atuação. Esse é o ponto. Então fique muito cuidado. Por exemplo, eu não tenho nada contra candidatos de direita e de esquerda, muito pelo contrário, desde que sejam moderados. Moderados. Verdade. Que conversem com as pessoas, que conversem até com o adversário, entendeu? Porque a política executiva, ela é assim. Tu não pode achar... E a gente só consegue fazer algo tendo entrada e abertura nos lugares. Exatamente. Né? Por exemplo, na minha visão, não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. Verdade. Se ele tivesse sido um pouco mais habilidoso na pandemia, ele estava eleito. Verdade. Não tinha nem eleição, mesmo com o Lula. Verdade. Então, tudo tem dois lados, né? O jeito dele ao longo do mandato gerou muita inimizade no judiciário, no executivo. Pensa que o Bolsonaro, ele era um político que mal tinha projetos no Congresso Nacional, né? Pois é. E do nada ele estourou porque o Brasil não tinha um candidato. Mas aí ele criou o cercadinho ali do Alvorada. O cercadinho dele. Foi um problema, né? Ele falava coisa que ele não devia falar. Aí que a gente vê que o marketing influencia mesmo, né? Pô. E a gente mas também não adianta que a liderança não ouvir os especialistas, entendeu? Verdade. Porque me parece que ele é um pouco sem freio, entendeu? Sem freio radical, né? Radical, né? Que não tem papas na língua. E aí eu acho que, por exemplo, aquele episódio da Carla Zambelli entrando armada ali, na hora eu vi e falei, perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Porque foi na sexta, né? Era sexta, e aí tinha o sábado e o domingo era a eleição. Não tinha mais horário eleitoral na TV, Verdade. Só tinha internet. E ali, tanto que a diferença de votos que o Lula virou a eleição é pequena. Porque foram os moderados. Verdade. Que olharam aquilo. Bom, entre o Lula que eu já conheço, sei o que ele faz, o que ele não faz, etc. E aquela pessoa armada, eu prefiro tirar o poder desses caras aí e botar no que eu já conheço. Porque daí a pessoa se torna louca, né? Ele se tornou um louco para a nação. É muito sério, né? O SUS, por exemplo, é uma coisa muito séria, né? Entende? Então, acho que ele foi mal na pandemia. Ele poderia ter saído, olha aqui, ó, ele tirou o Mandetta, te lembra? Mandetta, ele poderia, e era muito bom o Mandetta. Era muito bom, um cara de diálogo e tal. Ele poderia dizer, olha aqui, ó, eu deixo tudo com o Mandetta e vocês... E sai de cena. Não é uma coisa, uma sanitária, uma crise sanitária não é uma coisa para um político, é para um médico. É verdade. Então, acho que ali teve um erro de... No Rio de Janeiro tem um médico chamado Dr. Luizinho, ele é deputado do PP. Sim. E ele é o presidente estadual do PP lá no Rio. E eu virei amiga dele no decorrer do tempo que eu fiquei em Brasília. E ele transformou a saúde do estado do Rio de Janeiro. Ele virou o deputado mais votado e agora parece que ele vai a governo do estado por pesquisa. Bah, que legal.
né? Mas é um cara que ele é médico, ele Moderado. fez uma revolução quando ele foi secretário de saúde, ele se tornou um deputado federal, Por um isso. dos mais votados por isso. Olha só. Então, tem uma bagagem, né? Ele não é só um É político. legítima, né? É, e na pandemia ele era o presidente da comissão do Covid-19. Tá vendo? Então tem todo um lastro aí que... Todo um astro. Eu me lembro que o Mandetta fez uma coletiva até muito que alentadora para a população, assim, né? E ali eu acho que ele rompeu com o Bolsonaro, né? Porque tinha toda aquela questão contra a vacina, te lembra? Enfim. Que A gente ridículo, né? Como que vai ser algo Foi um contra a desgaste. Até, na verdade, tu até pode ser, mas não pode falar, né? vacina? É verdade. Não deve falar, porque aí tu fica... Para virar o fio, para virar uma comédia, é rápido, entendeu? E, Rafael, além do Marquesan do Leite, tem mais um prefeito que tu fez campanha para ele? Tem. O de Caxias. Fiz o Adiló, né? Adiló de Domênico. Muito bom, né? Muito bom. Ele é um queridão, né? né? Um queridão. Gosto muito do Adiló. Foi uma campanha dura, muito dura. Foi uma campanha bem disputada Bem em Caxias. disputada. Na verdade, ele estava fora do tabuleiro na pesquisa de primeiro turno, assim, né? Ele ia ficar fora, né? Mesmo sendo prefeito. Ia, na verdade, o Scalco, que era o candidato do PL, e a Denise Pessoa, que era candidata do PT. Caxias, o PT é muito forte, né? Pelos sindicatos e das metalúrgicas e tal, né? E aí chegamos no meio do primeiro turno, assim, ele começou a crescer, né? E aí a gente teve uma sacada interessante, assim, que foi a questão do tatu, né? Olha só. Né? O tatu foi que a gente começou a identificar nas redes, através de monitoramentos e tal, que ele era taxado pelos adversários, em especial pela direita de Caxias, como o prefeito tatu. Por quê? Porque abre buraco e não fecha. Ah, entendi. Né? E aí eles começaram a atacar ele desse jeito. Aí vocês conseguiram montar uma estratégia de defesa. A gente pegou o tatu. E a gente fez Olha que legal. fez um bonequinho, Um bonequinho com dele. inteligência artificial, um tatuzinho assim, de bigode, capacete, 45. E aí ele foi pra TV falar do tatu, né? E o tatu virou, tá tudo sendo feito. Olha só, tá tudo sendo feito. Tá tudo encaminhado, né? Olha só que bacana. Bacana. E o jingle dele era pegajoso? Era assim? pegajoso, mas até o tatu ele começou a criar uma simpatia pelas crianças, né? Olha só, melhor, as daí crianças mexe com pelo criança, tatu. pais, afetividade. Tem isso também, né? Isso que engloba, por isso que é muito importante ter um marketing, uma publicidade muito boa, né, Rafael? Acho que o marketing ele tem uma capacidade de sacar coisas em meio à disputa que um bom marketing faz e que um marketing não tão bom não faz. Não faz. Sei lá, tipo, vou te dar um outro exemplo, assim, aquela passagem do Eduardo Ionix, qual sua alternativa, candidato? Aquela passagem foi uma coisa bíblica, né? Ou seja, foi num debate que ninguém viu, lá no Teatro Dan Higgs, vazio, que estava fechado pela pandemia, fechado, só podia ir 6 assessores de cada um. Passou no YouTube da Rádio Guaíba, ao meio-dia. Olha, no YouTube. Que tinha 500 pessoas vendo. Ninguém viu o debate. E aquele recorte, aquela pergunta, qual sua alternativa, candidato? Sabe que agora, na reeleição, foi meio para não falar feio, assim, né? Para não ridicularizar. Foi muito... Vamos falar feio, sim, né? Um candidato não ter propostas para apresentar. O Leite? O não, Onyx. O Onyx, pois é. Um cara com tanta bagagem, Pois deputado federal, Eu acho ministro. que, assim, olhando de fora, tá? Eu não falei com o Onyx, não conheço o Onyx, assim, para chegar nesse nível de conversa com ele. Mas... Ou ele foi muito mal assessorado ali no eu debate, acho que o né? jeito que ele ganhou no primeiro turno fez mal para o Onyx. É que nem o Esperoto em Guaíba com o Maranata. Perdeu por 200 votos porque ele achou que a campanha estava ganha, né? É isso aí.
E o Maranata veio, entrou, deu gás e fez tudo que nenhum prefeito fez na cidade. Então, é isso, né? Quando a gente acha que tá ganho. E esse é o ponto, né? Eu acho que tem a vitória pode te atrapalhar. Principalmente se ela for fora do tempo, entendeu? E existe uma vitória fora do tempo? A do Onyx no primeiro turno. É uma vitória maravilhosa, mas não acabou a eleição. Tem o segundo turno. Tem o segundo turno. A reviravolta. Pode ter, né? Porque a eleição acaba no segundo turno, né? Não no primeiro, né? É tipo assim, é mais ou menos uma final da Libertadores, 2 jogos, um lá e um aqui. Aí tu ganha lá e relaxa pra cá, pro jogo de volta, entendeu? Entendi. E, Rafa, conta um pouquinho pra gente, assim, alguma experiência tua, assim, que tu se lembre que foi algo, assim, que saiu melhor do que tu esperava. Uma experiência que saiu melhor do que eu esperava. Olha, eu acredito que muita coisa, né? Mas, porque às vezes a gente tem uma expectativa que vai sair de um jeito, aí daqui a pouco tu olha assim e fala assim, meu Deus do céu, saiu muito melhor. Na verdade, o tatu do Adiló, eu esperava que fosse ser menor do que foi. O tatu do Adiló. Eu não imaginava que fosse ser uma coisa tão bombada na cidade, assim. Que explodiu, né? Explodiu. Pegou. Olha só que bacana. E aí tem também uma sacada do Zeca Honorato. O Zeca. Já entrevistaste o Zeca aqui? Não, vou chamar ele. Chama ele, o Zeca é um grande amigo. E o tá tudo sendo feito, sabe? Eu acho que tem a gente pegou da internet o tatu, tá? E a gente montou um boneco, tatuzinho mesmo, de bigodinho, parará. E o Zeca pegou esse hashtag, tá tudo sendo feito. Tá tudo sendo feito. E deu certo, deu match. Isso foi importante, assim, isso deu... O Zeca fez a campanha do Argenta. Fez. Ele fez o Argenta existir, né, na verdade. Fez o Argenta existir, O Argenta não é do ramo, né? Ele foi político há muitos anos atrás. Não é do ramo, né? Na verdade, era só, acho que para voltar ovelha não é para mato, né? Não é para mato. Isso é antigo, né? É verdade. Ele fez o Argenta. E eu acho que o Zeca, ele é muito criativo. Ele é, né? Muito criativo, muito. E vocês trabalham em parceria, às vezes? Sim, o Adiló a gente fez juntos. Olha só. Ele faz a TV. A TV. A TV, ela tem um papel importante com relação à campanha como um todo, assim. Não dá para descartar a TV. Porque, principalmente no interior, ela é muito assistida, ainda mais pelos idosos, mães que estão em casa. Exatamente. Agora, o que tu não pode é achar que tu pegando os programas de TV, tu pode espelhá-los na internet. Nada a ver. Nada a ver, verdade. São lógicas completamente distintas. E na internet, Rafa, tu que é especialista, o que chama atenção? O que o povo quer ouvir? Estratégias que chamem a atenção do povo. Por exemplo, a Bárbara tem uma proposta, mas não é atrativa, mas o povo quer ouvir que ela fale de tal tema. Sim. Então, tu estuda tudo o que está em alta. Tem todo um porquê, nada é por acaso. Porque às vezes eu vejo, assim, a gente bota um vídeo na internet de um tema muito intelecto, interessante, mas não estoura na internet porque não é o que a população gosta de ver. Porque, então, na verdade, a gente faz um monitoramento dos ambientes digitais da eleição toda. Não só do candidato. A gente observa em tempo real tudo que todo mundo faz. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, o candidato A lá teve um conteúdo sobre LGBT. Eu estou sabendo que... Está em alta agora. Não, mas eu estou sabendo que ele falou disso.
Aí eu vou acompanhar o conteúdo que ele fez nas redes sobre isso e vou ver, opa, teve tração aqui. É um assunto que eu tenho que fazer também. Ah, bacana, tem toda uma estratégia, Tem um software de monitoramento, tudo. É legal. Sabe que eu acho muito interessante essas campanhas que tem um estudo do que aquelas campanhas que o estudo delas é bater, falar mal. Eu gosto de coisas com assuntos específicos, estratégias. Concatenados, né? Isso que me chama a atenção. Então, na verdade, assim, eu diria que uma campanha majoritária, existem pautas macro, que são pautas que são importantes para todos os candidatos de todas as vertentes abordarem, por exemplo. Saúde, educação, segurança. Infraestrutura. Segurança. Tá? Segurança pública é central. Não dá para um candidato X não falar de segurança, das propostas de segurança. Não dá. Então, esses assuntos, tu vai ter que abordar. Não só abordar, como dizer como. Como fazer. Exatamente, porque uma coisa é tu identificar o problema. Ah, porque os índices de segurança estão caindo. Tudo certo. Mas o que tu vai fazer? E, Rafael, uma pergunta para ti. De novo, aquela história que o Eduardo Leite, ele era o prefeito de Pelotas, o menino lá de Pelotas. Tu não teve que moldar a equipe, porque é toda uma equipe, não é só tu que faz, claro, né? Vocês não tiveram que montar uma estratégia, moldar o Eduardo Leite de outra forma, ele sempre foi ele. Cara, assim, o Eduardo, o jeito é o mesmo. Não, eu gosto de usar o exemplo do Eduardo Leite, porque ele é um case de sucesso. É um case, super. Ele é um grande case que no Rio Grande do Sul nunca nenhum candidato se atreveu a ser presidente da República. Pelo menos da nova política, né? É. Teve, Brizola tentou, Getúlio foi presidente. Não, mas da nossa geração de agora. Não teve. Só da... Porque de fato guarda. o Eduardo e sabe que é muito acima da média. Quem é acima da média sabe que é acima da média. Verdade. Não são os outros que dizem para ele. Ele já vê. Ele já sabe. Estou dizendo quem é, não só o Eduardo. Né? E é isso. Então, assim, agora, é evidente que mesmo tu sendo uma pessoa acima da média, tu está sujeito a erros. Verdade. E esses erros, muitas vezes, podem ser fatais. Então, tu precisa compreender que, muitas vezes, num jogo como esse, tu precisa ter uma estratégia central que balize a tua atuação neste jogo. Porque senão tu pode ou falar demais, ou errar o tom. E ter uma equipe especializada ali te orientando, total, né? Porque claro. Um governador que tem uma agenda imensa, que nem ele, não consegue se lembrar de tudo, né? Ou consegue? Assim, que é humanamente impossível tu fazer uma gestão de um estado do tamanho do Rio Grande do Sul com 11 milhões de pessoas em voo solo, né? Possível. O governo é uma coisa muito grande, né? Muitas secretarias, cada uma com vida própria, né? A saúde tem vida muito própria, a segurança também, entendeu? A educação, cara, ali no CAF ali, né? A educação no centro administrativo. A educação é uma cidade. Uma cidade, aquele setor da educação, tu olha, chega a dar até o frio na barriga. De olhar aquilo, entendeu? Então eu quero te dizer assim que é uma atividade, o executivo é uma atividade complexa, porque atinge todo mundo, né? Sabe que eu também, particularmente, sempre gostei do executivo, não do legislativo. Porque tu viu que agora tem uma nova era de prefeitos empreendedores, né? Claro. De prefeitos que são empreendedores, que saíram os políticos não estão fazendo nada, eu vou entrar, eu vou fazer. Então tem uma grande leva aí de políticos empreendedores. Eu acho muito legal isso, porque tu entra com outra visão para uma gestão, né? Eu acho que tem uma, assim, qual é o lado ruim de governos, né, de estruturas governamentais? É o desperdício.
os erros de gestão, né? Tem muita gente, é uma máquina pesada, né? E esse tipo de coisa precisa, de tempos em tempos, ser oxigenada. E aí essas mentalidades mais desestatizantes são muito importantes. Mas mesmo sendo desestatizantes, elas precisam ter capacidade anímica de enfrentar a burocracia. Verdade. Porque a burocracia, olha, é uma coisa... E, na verdade, no setor público precisa, né? O setor público precisa. Porque é um trâmite legal, os né? Os ritos, né, de conferências e checagens, de pagamentos, etc. Mas só que existem burocracias desnecessárias. Verdade. Que aí que é o problema. E aí, por exemplo, muitas vezes a burocracia atinge o cidadão em alguma área. Como, por exemplo, a liberação de um medicamento. Verdade. Então, assim... Tiraram o alvará na cidade, que Poxa. antigamente demorava dias. Hoje em dia sai na hora. Sai na hora. Por quê? Porque alguém enfrentou a burocracia dos alvarás. Verdade. Entende? Então, assim, é muito importante que novas cabeças pensem o executivo, porque acaba refletindo lá na Dona Maria, no posto de saúde lá, entendeu? Ah, tá em falta da bombinha do Aerolim. Como assim tem falta? Ah, porque o cara que expede lá na expedição lá, libera para os postos. Não assinou. Não assinou, foi para casa. Foi para casa, sexta-feira. Segunda-feira não vai ter o Aerolim. E tem muitos disso, gente. Muito. Então, assim, eu acho que o executivo não é só um desafio para fora, é para dentro também. Verdade. Ele é um desafio para dentro. Muito importante, muito grande o desafio. E, Rafael, quando tu monta uma campanha eleitoral, qual é a bandeira que tu acha que chama mais atenção da população, que a população quer saber aqueles projetos ali? É a saúde? Acho que hoje segurança. Segurança? Segurança pública. Segurança pública tomou uma proporção. Muito grande, né? E eu diria que aqui no estado está muito bem, viu? Sim, melhorou muito a segurança pública do Rio Grande do Sul. E foi nessas duas gestões. O secretário Sandro Caron, delegado da Polícia Federal, né, que é o secretário de Segurança aqui. É um abraço para ele, querido amigo. Muito bom. Muito bom. E a coisa começou com o delegado Ranolfo, né? O primeiro governo Eduardo. E é só olhar os índices. Ranolfo hoje faz parte do governo? O delegado Ranolfo, acho que ele está no BRDE. Ah, verdade. Ele é o presidente do BRDE. Isso aí. Mas ele é um quadro de régua muito alta, né? Técnica, né? Policial, né? Então ele é o delegado Ranolfo Excelência. Né? Os dois, né? O delegado Ranolfo e o delegado Sandro Caron. Né? E outros tantos, né? Feoli na Brigada Militar, comandante Tem muita Feoli. gente boa, né? Muita gente boa. Que eu costumo... Não desmerecendo os quadros. Que eu costumo dizer o seguinte, que na verdade o Estado dispõe de craques em muitas áreas. E o cenário político para o ano que vem, né? Ano que vem temos eleição. Ano que vem temos eleição. O que tu me diz desse cenário? É um cenário que ainda está muito incerto. Assim, o Eduardo foi para o PSD, né? PSD... Mas deve ter sido uma decisão bem difícil, né? Eu não participo da decisão, né? Mas acredito que sim, né? Acredito que sim. Uma decisão bem... E aqui nós temos uma tendência de termos uma campanha no seguinte quadro: Zuco, Gabriel Souza e Edgar Preto. Edgar Preto. O Edgar agora é o representante do PT, né? Eu acho que ele foi bem até na eleição. Ele tem um nome, uma trajetória. Talvez a minha visão, assim, né? O teto dele seja a ligação da família com o MST. Então, assim, isso, nesse Brasil atual, onde o empreendedorismo, por exemplo, cresceu demais com as redes sociais e tal, e coaches e tal, barará, eu acho que a população começou a ter um pouco mais de resistência com esse tipo de pauta, entendeu? Entendi. E isso passa a ser um teto pro Preto.
Gabriel, então, o Gabriel existe sozinho? Não sei. Não, estou só dizendo o que eu estou vendo. Tá? Sim, as movimentações. As movimentações, né? exatamente. Né? E a Juliana Brizola vem na tentativa. A Juliana Brizola ali, também é né? um bom nome. Mulher. Mulher. Tem tudo isso. Tem o legado do vô também, que eu acho que talvez, nesse momento, não é um teto, como o Preto com o MST, mas, ela, na minha visão, ela não deveria lembrar tanto do vô para frente. O Brizola tem as suas porque as novas gerações também conheceram não acompanharam, Leonel Brizola, né? Eu me lembro, conheci, meu avô era brizolista. Eu sou obrigada a lembrar. O meu avô era brizolista. Quando o Brizola falava na TV, ninguém falava em casa, sabe assim? Tinha um fanatismo do Brizola, né? O tio Brisa. Meu pai morreu assim, ó. O tio Brisa, né? Brizolista. Agora tem um ginásio lá na cidade com o nome dele. Ah, é? O ginásio Bagezão. Brizola. Ah, é? Ele era de Bagé. Claro. Fizeram um ginásio lá pra ele? Sim, ele veio pro Rio Grande do Sul na era do Alceu Colares. Tu é de Melhor Bagé, amigo... Tu é de Bagé, né? Não, eu sou natural de Guaíba. Ah, tu é de Guaíba. Ele veio com 28 anos de Bagé. Tá, mas o ginásio tá onde? Guaíba? Guaíba. Ah, tá, achei que era Bagé. 45 anos, Guaíba não tinha um ginásio. É mesmo? Novo. Só existia um lá. E o Maranata fez o ginásio? O Maranata fez. E um vereador da outra legislatura, que não se elegeu agora, né? Fez a PL para ser o nome dele. Ginásio João Rita, Bagezão. Um mega ginásio maior do que o que existe na cidade. Legal. Foi inaugurado agora 2 meses atrás. É mesmo. Mas tem espaço para shows, assim, tudo? Tudo. É um ginásio poliesportivo, tudo. Tipo tesourinha, assim. Isso, tem tudo lá. Que legal. Depois no final eu vou te mostrar. Tá. É bacana. E era brizolista também. Eu fui deserdada quando eu saí do PDT. É mesmo? Ah, tu foi do PDT? Sim, eu saí. Eu dizia para ele, o PDT, eu nunca vou conseguir nada no PDT, eu dizia para ele. Aí eu ditava os nomezinhos que mandava no PDT, né? E ele ficava louco. É mesmo? Mas essa velha guarda, assim, eles são muito raiz, né? É muito, né? E aqui o Rio Grande do Sul ainda tem... porque o Rio Grande do Sul, na verdade, ele é dividido nos municípios entre PP, MDB e PDT. Né? É, isso aí. Muito, muito. O PT tem um tecido eleitoral bom aí, né? PT. O PT tem, mas não chega nem perto dos outros, não, né? os três são os que três maiores com tradição política, né? Que tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores. E eles ainda fazem aquele trabalho de formiguinha de juntar as executivas, que são as que mandam na cidade, né? Coisa que na nossa geração para frente não vai existir mais, né, isso. Eu acho que a política está mudando, né? Está mudando. Isso é bom, Rafael? Olha, eu acho que eu sou um pouco resignado como as coisas são, né? É o que temos, né? Tipo, a gente tem que se adaptar, né? Eu sou darwinista nesse ponto, assim, né? E o que te inspira? Eu acho que... Assim, nessa conjuntura toda da tua profissão, do teu trabalho. Eu acho que tanto o Brasil, quanto a cidade, quanto o Estado, nosso país, eu acho que a gente ganha mais enquanto sociedade, enquanto coletividade, com governos moderados. Governos que tenham visão de mundo, né? De mundo. Que tenham uma visão de que um adversário, por não ser teu, ele não é um inimigo. Né? E eu acho que tem que ser assim. Uma sociedade é muito complexa. É complexa. Tu não pode querer que todos pensem como tu, né? Verdade. Cortem o cabelo como tu, se vistam como tu. Isso é uma coisa... Então tu... Poxa, senão é uma coisa... Vira todo mundo igual, né? Exatamente, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa visão holística da vida. Verdade. Para poder governar melhor. E tu tem um sonho ainda a ser realizado, assim, na tua profissão? Cara, olha, tia, uma campanha presidencial, talvez. Olha, eu ia te perguntar sobre isso. Pode ser. Por que não? Sempre tem. Eu acho que são desafios, assim, mas eu diria que sonhos, não sei se são sonhos.
Imagina que salto, porque tu já é gigante, né? Não sei se Imagina um salto gigantesco numa campanha presidencial. Mas também é uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo eu cheguei onde eu estou agora porque eu ganhei muita eleição, né? Então tem tudo isso, né? Fazer uma presidencial para não ganhar pode ser uma experiência até financeira, legal e tal, mas seria interessante ganhar, né? Ganhar? Tu não entra para perder, né, Não Rafael? Não entro. Não entra para perder. Muita intensidade, muita entrega. E tu estaria preparado para entrar assim numa campanha assim? Fácil. No Brasil inteiro? Olha que bacana. Fácil. Eu tenho um time muito bom que trabalha comigo, né? Eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo. Que bacana. Que são profissionais das mais variadas habilidades. Né? Vídeo, diretor de arte, o próprio Toneto, que é o sombra do Eduardo Leite. Olha só. Até fazer um merchan aí, a gente vai estar fazendo um seminário, um imersivo, na FAMURS. Na FAMURS. 2 dias, intensos. 2 dias lá no auditório da FAMURS, com vários palestrantes. Eu sou apenas um deles. Estão divulgando, né, agora. Bacana. Política 360 graus. Olha que bacana. É a primeira vez que a FAMURS tem uma presidente mulher, muito né? legal. Prefeita. Esposa do Salmo. Do Salmo Dias. Fantástico, fantástico. Adriane. A Adriane é muito. Ela vai vir aqui. Ah, é? Uhum. Ela é uma querida. E competente, viu? Competente. E tu acha que as mulheres estão buscando seu espaço? Assim, eu vejo um crescimento. Tenho grandes amigas aí, expoentes na política. Na política. Que, olha, eu acho que a tendência até de aumento disso. De aumento? Acho muito. Até nas câmaras de vereadores está aumentando bastante o número. De maneira geral, eu sou casado com a Cláudia há 13 anos, tenho 2 filhos, e eu costumo dizer o seguinte, que a mulher ela tem um DNA de muito zelo pelas coisas. Logo, com os filhos, com a casa, mas logo ela tem mais capricho nas coisas do que o homem. Eficiência. Na média. Né? Tá? Então, assim, eu acho interessante as mulheres que comandam o executivo justamente por isso. Lógico que tem casos que deram errado e tal, mas tem vários exemplos aí de prefeitas reeleitas. Que deram muito certo. Muito certo. E penso que tem muito a ver com isso. Antigamente os partidos tinham que estar procurando mulheres para concorrer. Hoje em dia as mulheres já estão ali na vitrine para concorrer, né? Não, tem núcleos de mulheres, por exemplo, que há 20 anos não existiam. Não existiam? MDB Mulher, a Cris, a dona Silvana do PP, várias. Várias. Né? Então, assim, a política não é mais aquele clube do Bolinha que era. Né? Aqui em Porto Alegre tem forte a comandante Nádia, né? Comandante que também... Nádia, Nadine. A Nadine. Né? Anne Ortiz. Várias. A Anne... A própria Manuela, Maria do Rosário. Tem vários expoentes femininos. E a Manuela saiu do cenário, né? Eu acho que ela fica mais por trás dos bastidores. Ela, se eu não me engano, com a equipe dela, ela andou fazendo a campanha do Boulos, né, em São Paulo, né? E ela já vem fazendo o marketing político digital, né? Eu acho e fazem muito bem, viu? Muito bem. Bacana. Eu acho que as gurias mandam muito bem. Rafael, e para o nosso telespectador que aqui vai assistir a população de casa, mas muitos políticos também que acompanham aqui, participam do Líderes Futuristas e assistem o nosso programa. Deixa uma mensagem para eles, para os políticos, para a próxima eleição. Deixa. Olha, a mensagem que eu deixo para os políticos para a próxima eleição é a que não deixem para a última hora para cuidarem das suas comunicações. É verdade. Porque, por melhor que sejam os profissionais, todos eles não fazem mágica. Né? Verdade. Eles precisam, muitas vezes, de tempo. Até mais do que recurso. Porque o recurso, ele compra algumas coisas, não todas. Verdade. Então,
um recado que eu deixo para a classe política do nosso estado aí, e até fora, se alguém assistir. Isso vai para o YouTube, né? Vai. Tá? É isso, não olhem para a comunicação desde já. E hoje em dia existe um estudo que é a comunicação que move tudo, né? A comunicação todo profissional é muito potente, né? A gente sabe disso, né? Mas assim, tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs da Apple, que diz assim: não se contrata pessoas inteligentes para dizer a elas o que fazer. Verdade. Mas sim para que nos mostrem o caminho. É uma frase de um cara chamado Steve Jobs, que fez a Apple, o iPhone. A Apple. Entendeu? Então é isso, entende? Ou seja, se tu chama um publicitário, ou algum marqueteiro que chama desse... Escuta o cara. Ele tem muito para te mostrar em relação à postura. Ao que tu é também. Exatamente. Os de fora conseguem enxergar melhor do que a gente, né, Rafael? Exatamente. E esse foi mais um case de sucesso aqui no nosso programa Líderes Futuristas, que virá mais vezes, e eu espero que, se ele entrar de cabeça numa campanha presidencial, ele volte aqui para nos contar, né, Rafael? Voltarei. Com Foi certeza. uma honra te receber aqui, Rafael. Prazer é meu, Bárbara. Feliz por te ver nessa nova fase importante. E espero estar mais perto de ti nos próximos desafios aí também. E esse foi mais um Líderes Futuristas. Te espero quarta às 21h.